pessoal, hoje nós vamos falar de médias móveis e como eu as utilizo dentro das minhas operações. As médias elas são calculadas ao longo de um determinado período, levando em consideração o fechamento do preço do ativo durante esse período. Então, se a gente está falando de média móvel de 9 períodos, foi levado em consideração o preço de fechamento daquele ativo nos últimos 9 períodos. 3 períodos nos últimos 3 é uma média mais curta, 50 nos últimos 50. Independente do período que é utilizado na média, o que ela fundamentalmente ela informa a você? Primeiro que ela suaviza o movimento brusco de uma ação, então ela suaviza a volatilidade. Por se tratar de média, ela vai te tratar um comportamento mais linear, né? Evitando aquelas oscilações bruscas. E isso possibilita você a ter o que como informação principal? Qual a tendência daquele ativo? Então a média móvel ela funciona também como um rastreador de tendência. E eu utilizo não somente para day trade, mas como operações de longo prazo também, que vocês vão ver a seguir. E existem dois tipos de média que eu utilizo. Para operações de longo prazo, eu destaco a MM9, a MM21 e a MM50. Porque a MM9 sendo um pouco mais curta do que a MM21, a média ela sinaliza o quê? Quando a 9 ela passa por cima da 21 dentro de um gráfico, ela me dá um sinal de compra. Ou quando uma 21 passa por cima da MM9 e a 21 ela é mais longa, ela vai ficar por cima da MM9, ela vai me sinalizar um movimento de venda e consequentemente o valor daquela ação ela tende a cair. E em operações de day trade, swing trade, eu utilizo muito o DD Index. O que o DD Index é? Não somente ele também pega 3 médias móveis, né? Mas ele não usa 9, 21 e 50, ele usa 3, a 8 e a 20. E a sacada do DD foi o quê? Ele normalizou a média móvel 8. Normalizar significa você transformar uma curva, uma tendência numa reta. Então ele normalizou a 8 e ele manteve como parâmetro as médias curtas de 3 e a de 20. E quando elas se cruzam exatamente em cima do ponto da 8, há uma explosão daquele preço ali, no movimento ou de compra ou de venda. Aliado a outros indicadores, vocês vão ver aqui, isso vai te sinalizar um movimento bom para você comprar ou sair de uma operação, ou vender determinado papel que você esteja operando. Vamos então olhar aqui como que eu utilizo desses dois modelos, né? Não somente as médias móveis de 9, 21, 50, para operações mais de longo prazo, para eu acompanhar como está dentro da minha carteira, do meu portfólio, o comportamento, se eu estou indo de acordo com aquela tendência daquele papel, e o DD Index, também para operações de day trade, swing trade, mas coisas mais de curto prazo, para operações menores, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar pelo DD Index. Eu plotei aqui do gráfico principal o gráfico do DD Index, que ele é composto por 3 médias móveis. A primeira é a média móvel 3, que é representada por essa linha verde. Então você vê que ela é mais agressiva, ela é mais nervosa, né, porque é uma média mais curta de 3 períodos. Ele tem a média de 20 períodos, que é representada pela linha vermelha. Você vê que ela é suavizada, ela é um pouco mais longa, ela representa 20 períodos. E ele tem a média móvel de 8 períodos, que, como eu disse anteriormente, ele normalizou, ele transformou as curvas, a tendência daquela média, numa reta. Então, ao normalizar, ele transformou a média móvel 8 nessa linha branca, nessa reta aqui, e ele destacou isso no gráfico principal. Porque quando ele começou a trabalhar, né, dentro do seu gráfico principal de candle ou de linha, e ele colocou as 3 médias móveis em cima, a visualização não ficou muito boa para ele, porque ficaram muitas linhas em cima dos candles, em cima de quando ele traçava linhas de tendência. Então ele resolveu o quê? A sacada dele foi: deixa eu plotar do gráfico principal esse index, chamar de DD Index, e eu vou normalizar, né, para ela não ficar o gráfico todo cheio de curva, para ele colocar num espaço pequeno. Ele normalizou a média móvel 8 e manteve a média móvel 3 e a média móvel de 20 períodos como elas são. Então ele conseguiu transformar numa reta, né? Então você vê que esse gráfico aqui ele é praticamente linear e ele consegue colocar ele dentro do sistema dele. Então essa foi uma das sacadas genial que o Didi teve, muito bem apropriado. E o que esse
indicador ele provê para você? Primeiro, uma continuidade de movimento. Né? Ele também, como eu disse anteriormente, a média móvel é um rastreador de tendência. E você consegue observar dentro do seu gráfico principal, quando você tem uma média sobre a outra, você tem uma tendência ou de alta ou de queda do valor daquele ativo. Então aqui, se eu tenho a média de 21, que é representado pela linha vermelha, e ela representa uma linha de queda, de venda. A linha verde representa uma linha de compra, porque ela é mais curta. Então, quando eu tenho a vermelha sobre a branca e sobre a verde, isso eu tenho uma queda do meu preço. E quando eu tenho o oposto, a verde sobre a branca sobre a vermelha, eu tenho uma alta daquele meu preço ou continuidade daquele movimento de alta. Mas um outro principal fator que ele observou foi o que? Sempre que essas médias elas convergiam para um único ponto, para um ponto comum, ele apelidou isso de agulhada, que é como se fossem 3 linhas que se convergiam para o mesmo buraco da agulha, e ele observou que toda vez que ocorria isso, o preço ele tinha um comportamento meio que de explosão. Então ou ele subia repentinamente ou ele caía repentinamente. Então ele apelidou isso de agulhada do Didi. Mercado apelidou, né? Então aqui você pode observar que a gente tem esse comportamento. A média vermelha passando por cima da média verde e da média branca. Então aqui denota o quê? Uma agulhada de baixa. Porque quando a vermelha ela fica sobre a branca e sobre a verde, ela denota uma queda naquele preço daquele ativo. E o oposto é verdadeiro também. Como aqui, por exemplo, você tem uma agulhada de alta. Então o preço aqui, muito provavelmente, da ação, ele teve um comportamento de subida, de explosão. Aqui uma agulhada de baixa. Então isso ele possibilita você avaliar não somente essas explosões no preço, mas como o mercado ele vai se comportar, não somente após uma agulhada, mas como ele está se comportando em relação às médias. Se ele está com comportamento, se utilizando a média como rastreador, se ele está com comportamento de alta, ou andando lateralmente, ou de queda do valor daquele ativo. Eu vou agora voltar para o gráfico principal. Esse aqui é aquele nosso gráfico da Vale que a gente vem estudando. E eu coloquei o Didi Index, eu destaquei aqui o Didi Index nessa seção aqui. Então a gente consegue já denotar, reparar algum comportamento em relação não somente às agulhadas, mas como relação ao comportamento das médias. Como aqui, por exemplo, onde eu tinha sinalizado que houve uma agulhada aqui, olha o que aconteceu com o preço. Ele voltou a subir. E nesse momento aqui que houve essa agulhada, nós já tínhamos identificado essa divergência de preço, nós já tínhamos traçado nossa linha de tendência, onde ele já tinha sido rompida. O MACD aqui embaixo também já tinha cruzado, denotando uma alta daquele valor, e a gente já tinha também indicado também um momento bom para compra. Né? Então o Didi Index ele passa a ser mais um indicador fundamental para você avaliar continuidade do preço, né, a reversão daquele preço, ou então quando ocorrem essas agulhadas, que é quando essas 3 médias elas se encontram no mesmo ponto, como aqui, por exemplo, sinalizando aqui. E o que ele fez? Ele denotou uma queda no preço e a gente já tinha até sinalizado aqui o momento de venda da ação. Então o Didi Index é mais um indicador que eu utilizo quase que diariamente para todas as operações que eu realizo. Pessoal, dando continuidade, vamos falar aqui das médias móveis de 9, 21 e 50 e como eu aplico ela no meu dia a dia. Essas médias, né, por se tratar de uma média de mais longo prazo, né, eu utilizo a 50 aqui, por exemplo, representada por essa linha lilás, a média de 21 representada pela vermelha e a 9 representada pela verde, eu utilizo mais em negociações de longo prazo, né, para avaliar o comportamento, a tendência de longo prazo daquele ativo. E fundamentalmente o que eu faço, eu coloco ela dentro do gráfico principal, mas eu destaco, eu não mantenho dentro do meu sistema, porque senão, como eu disse anteriormente, vão ficar muitas informações ali, pode até confundir. Então, como eu utilizo ela mais para operações de longo prazo, eu utilizo ela apenas como rastreador daquela tendência.
Tá? Então eu não estou avaliando melhores momentos de compra ou de venda, coisas que são mais a curto prazo, mas eu quero avaliar o quê? Fundamentalmente, se o meu portfólio está respeitando a tendência daquele ativo. Mas conceitualmente, ela é muito parecida também com o DD Index. Ela se utiliza também de 3 médias, mas nesse caso eu estou colocando mais espaçadas, 9, 21 e 50. Mas quando elas se encontram dentro do mesmo ponto, como se fosse uma agulhada dessas médias aqui, você também tem uma explosão de preço. Como vocês podem observar aqui, as 3 médias, a de 50 períodos, ela se juntou a de 21 e a de 9 dentro desse mesmo ponto. Olha o que aconteceu com o ativo depois. Ele teve essa explosão de preço aqui, né? Mas no dia a dia, para acompanhamento do portfólio, eu vejo muito mais a 9 e a 21. E a 9 e a 21 elas vão me denotar o quê? O mesmo comportamento. Quando a 9 ela passa por cima da 21, ela dá um sinal de compra, de reversão daquela tendência para alta. E quando a 21 passa por cima da 9, ela vai fazer o oposto. Então a gente vê isso aqui, que eu tenho a verde passando pela vermelha. Olha o que aconteceu com a ação, ela começou a subir. Aqui eu tenho a vermelha passando por cima da verde, ela começou a descer. E em mais longo prazo eu tenho essa suavizada de 50 períodos aqui para saber se eu estou com meu papel indo de acordo com o vento, né? Então basicamente eu não uso ela dentro do gráfico principal, eu destaco ela, utilizo apenas para olhar ela destacadamente para saber qual a tendência de longo prazo daquilo. E no dia a dia, dentro do gráfico principal, eu utilizo do DD Index.